Agora é a correção. Tudo bem, terceira série? Espero que estejam todos em casa e com saúde, né? Que é o mais importante. Aula número 14, nós faremos a correção das páginas 749, 750 e 751. Para praticar a questão 1. A figura a seguir exemplifica um fungo do grupo dos basidiomicídeos. Alguns representantes deste grupo são comestíveis, enquanto outros produzem substâncias alucinógenas, além daqueles que podem ser letais se ingeridos. Embora a classificação dos fungos ainda mereça mais estudos, os basidiomicídeos, ascomicetos, deuteromicetos, ficomicetos apresentam algumas características em comum. Assinale a alternativa que se fez incorretamente a caracterização deste fungo. A. São organismos heterótrofos. Certinho, são heterótrofos, né? B. Incorporam alimentos por absorção. Sim. C. Reproduzem-se com a formação de esporo. Sim. D. Armazenam substância de reserva na forma de glicogênio. Certinho. E. São produtores na cadeia alimentar. Não. Se são heterótrofos, não podem ser produtores. Os produtores são os autótrofos, aqueles que fazem fotossíntese ou quimiossíntese. Então, os fungos não são heterótrofos, portanto, não são produtores, eles são decompositores na cadeia alimentar. Certinho? 2. No grupo dos fungos, são conhecidos perto de 100 mil espécies. Esse grupo tão diverso inclui espécies que A. São sapróbias, certinho, sapróbias, fundamentais na ciclagem dos nutrientes, ok, pois sintetizam açúcares. Não sintetiza açúcar, tá? Aqui deixa a questão errada, deixa eu marcar. Sintetizam açúcares. Tá errado. B. São parasitas procariontes? Nem vou terminar de ler, né? Os fungos são eucariontes. C. São comestíveis. Alguns pertencem a um grupo de fungos primitivos que não formam um corpo de frutificação. Errado. O que a gente come do fungo é justamente o corpo de frutificação. Então, os comestíveis, né, são aqueles que formam corpos de frutificação. E se não, deixa a questão errada. D. Formam com as raízes das plantas associações chamadas de micorrizas, ok? Mutamente benéficas pela troca de nutrientes. Certinho. Então, a D é a alternativa que a gente buscava aí como certa. Vamos ler a E. Ave Maria. Alguém me ajuda dizendo onde eu posso comprar aquela canetinha. E. Realizam respiração, ok? Na presença de oxigênio e fotossíntese? Não, né? O fungo não faz fotossíntese, tá? Não faz. Então, a D é a alternativa correta. 3. Tem esse quadrinho aí com os Smurf e fala assim embaixo. O ser vivo apresentado como moradia dos Smurf tem diferentes espécies. Popularmente, essa casinha de cogumelo pode se referir também a uma espécie conhecida como orelha de pau, que apresenta um corpo frutífero e às vezes com forma de chapéu, apresentando hifas que são mofos. Esses seres vivos possuem sofisticados conjuntos de enzimas, muitas vezes de interesse da indústria da biorremediação de solos contaminados e no tratamento de efluentes. Considerando-se as toxinas desses seres vivos, verifica-se que eles são tóxicos, mas eles formam ali a casinha. Então, esses fungos orelha de pau, na maioria, e a maioria dos outros cogumelos que vão formar esse chapéu aí, essa casinha chamada aí, pertence ao grupo dos basidiomicídeos, ok? E tem, sim, alguns tóxicos. 4.
Uma das doenças do algodoeiro é provocada pelo acúmulo de micélios e esporos de um fungo do gênero Fusarium no interior dos vasos da planta, prejudicando o fluxo da seiva. Para o fungo, essas estruturas, quais estruturas? Micélios e esporos. São importantes, pois são relacionadas respectivamente com... Gente, o micélio, ele constitui o próprio corpo do fungo, né, de crescimento. E os esporos são suas estruturas de reprodução. Então, a gente fica aí com a letra B, que é o próprio corpo de crescimento. E as suas estruturas reprodutivas aí são os esporos. 5. Em uma confraternização entre amigos, foram servidos pão e vinho. Durante o brinde, o convidado bem-humorado agradeceu profundamente a existência dos fungos para a realização dos eventos gastronômicos. O agradecimento aos fungos com relação ao pão e ao vinho, respectivamente, refere-se à produção de... Para fazer o pão, gente, o fungo vai atuar produzindo gás carbônico, né? A partir da fermentação da glicose que é colocada lá para o crescimento como ingrediente do pão, certo? E na produção do vinho, ele vai gerar aí o etanol, né? Para deixar o vinho alcoólico. Então, a fermentação, né? Vai fermentar gerando etanol aí como produto da fermentação. Então, a gente vai marcar aí como alternativa correta a D, que fala do gás carbônico no pão e o etanol em função da fermentação do vinho. Então, a letra D é a alternativa correta. Não tem oxigênio, é gás carbônico, né? Não tem aqui, as outras todas estão erradas. Então, para fazer o pão, fermentação da glicose ali, gerando gás carbônico, e para fazer o vinho, fermentação ali da uva, gerando o etanol alcoólico. Ok? 6. O molho de soja mofado vem sendo usado na China há mais de 2.500 anos, no combate de infecção de pele. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros russos das prisões alemãs que aceitavam comer pão mofado sofriam menos infecções de pele que os demais prisioneiros, os quais recusavam esse alimento. Beleza? Aí a pergunta é, o que é o mofo? E B, por que esses alimentos mofados podem combater as infecções de pele? O mofo, gente, vai designar alguns tipos de fungos, tá? E por que alguns prisioneiros tinham essa melhoria nas infecções de pele? Porque alguns fungos, eles vão produzir uma ação antibiótica, lembra? Então, ela vai impedir que bactérias se reproduzam, evitando, assim, algumas infecções de pele. Lógico, são infecções causadas por bactérias, neste caso aqui, tá? Essa questão leva muitas vezes os estudantes ao erro porque relaciona a micoses, que são causadas pelos próprios fungos. E não, aqui está relacionando o impedimento da multiplicação de bactérias que estariam causando doenças nessa pele aí, ok? Em uma aula de campo, os alunos encontraram crescendo sobre o tronco caído da mata organismos conhecidos como orelha de pau. O fato que chamou a atenção dos alunos foi que alguns desses organismos eram de cor verde, como mostra a figura, afirmando tratar-se de um musgo, que é uma associação entre um fungo e uma alga. Musgo? Fernanda discordou de Tiago, afirmando tratar-se de um líquen, no qual o fungo fornece os carboidratos necessários para o crescimento da alga. A explicação correta do fato foi dada por... Gente, a associação correta foi dada por Ricardo, né? Porque os fungos nunca realizam fotossíntese, eles são sempre heterótrofos, tá? E podem sim se associar a organismos autótrofos. Só que essa associação aí vai formar líquens, e esses líquens, eles
ele, diferente do que, quem foi a última que falou aí? Fernanda? Diferente do que falou Fernanda aí, nessa associação, né, uma associação mutualística, né, as algas que vão produzir através da fotossíntese as substâncias que vão ser utilizadas, orgânicas que são utilizadas pelos fungos. Os fungos vai dar às algas proteção, né, em um ambiente adequado para o seu desenvolvimento. Então, não é ao contrário, como ela falou, o fungo fornece carboidrato. Não, quem fornece uma matéria orgânica são as algas, né? O fungo não faz fotossíntese. Então, ele vai oferecer o local adequado ali para que a alga consiga sobreviver fora da água, tá? Então, nós temos aí a letra C como a resposta correta, onde Ricardo fez a afirmação certa. 8. Considere uma levedura, que é um fungo unicelular, multiplicando-se em um meio nutritivo, onde a única fonte de carboidrato é a sacarose, açúcar, que não atravessa a membrana celular. Ok? A. De que processo inicial depende o aproveitamento da sacarose pela levedura? B. Que compostos de carbono é eliminado pela levedura caso ela utilize os produtos originados da sacarose nas reações de oxidação que ocorrem em suas mitocôndrias? Então, as células da levedura, inicialmente, elas vão eliminar enzimas digestivas, né? Para o meio extracelular, fora da célula. Após a digestão enzimática da sacarose, ela não precisa atravessar a parede, porque ela vai jogar a enzima para fora, vai fazer a digestão da sacarose e depois ela vai absorver. O produto dessa reação aí, dessa quebra, vai ser absorvido pela membrana celular por meio de um processo chamado difusão facilitada, vai passar do meio mais concentrado para o menos concentrado aí. Ok? Então, ela vai absorver isso aí, não precisa ela passar pela célula. E a B, a oxidação completa da glicose e da frutose, resultante da digestão da sacarose, resultará o que vai produzir aí? Vai produzir água e gás carbônico. E o gás carbônico ele vai ser eliminado pelas células da levedura, certo? 9. Um dos armários do laboratório da escola apareceu com pontos e fios brancos em sua porta, do lado interno. Um dos alunos identificou os pontos e os fios brancos como sendo um tipo de mofo. Para eliminá-lo, passou um pano embebido em álcool na porta, até limpá-la totalmente. Na semana seguinte, para surpresa do aluno, os pontos e fios apareceram. A partir de seus conhecimentos a respeito das estruturas e biologia dos fungos, explique por que o mofo reapareceu. Passou álcool na porta, limpou, aparentemente estava tudo limpinho, voltou a aparecer. Por que isso não funcionou para o fungo? Porque o aluno ele vai retirar apenas aí o corpo de frutificação do fungo, né? Quando ele passou o pano com álcool. O micélio do fungo vai permanecer aonde? No interior do armário, da madeira, né? Após uma semana, de novo, ele vai frutificar ali e para reproduzir, né? Estrutura de reprodução. Então, para eliminar o fungo, a gente tem que eliminar o micélio, que está no interior. Isso vale também para a gente se alimentar de fruta apodrecida. Muita gente corta um pedaço da fruta e dá lá para a criança comer. Ah, essa parte aqui que mofou. Essa parte que mofou é a parte visível, tá? Mas tem ali um micélio, esporos que a criança pode estar ingerindo, ou o adulto mesmo que corta um pedaço da fruta apodrecida e come o resto. Por isso que não é indicado, tá? Então, não é tudo que a gente vê. Então, vou colocar aí a resposta que eu acabei de falar. 10. As leveduras são fungos unicelulares que participam de processos biológicos importantes. Evidências da ação desses micro-organismos podem ser identificados no experimento a seguir descrito. Em 2 tubos de ensaio, foram colocados 2 ml de uma solução que contém fermento biológico, leveduras vivas, e 4 ml de suco de uva. Na extremidade aberta de ambos os tubos, colocou-se um balão de borracha. Isso feito
Isso feito, cada tubo foi submetido a uma dessas condições. 60 minutos na geladeira a 10 graus, 60 minutos em estufa a 30 graus. Então, colocou um tubo na geladeira, outro tubo na estufa e diz que os resultados foram esses, né? O tubo 1 aí cheio, o tubo 2 não teve alteração. Com base nos resultados desse experimento e em outros conhecimentos sobre o assunto, indique o tubo 1 ou 2 que foi colocado na estufa e explique os resultados obtidos, considerando o processo metabólico envolvido. O tubo 1 foi o tubo que sofreu a fermentação. Esse processo, essa temperatura aí vai favorecer a fermentação alcoólica e vai liberar aí o gás carbônico que fez com que o balão enchesse. 2. Analise as figuras em que estão representados os ciclos reprodutivos de duas espécies de levedura. Então, a gente tem aí o ciclo 1 e o ciclo 2. Com base nas informações dessas figuras e em outros conhecimentos sobre o assunto, faça o que se pede. A. Cite os tipos de divisão celular envolvidos no ciclo de vida de cada uma das espécies. Olha só, quando a gente tem essa alternância aí entre uma parte diploide e outra parte haploide, a gente sabe que sofreu, além da mitose, sofreu meiose. E aqui a gente vê que vai sofrer só mitose, né? Não tem aí essa alternância em haploide e diploide. E no B, leveduras com ciclo de vida semelhantes à representada em 2 são preferencialmente utilizadas na indústria alimentícia ou química. Explica o porquê dessa preferência. Então, tá aí. A resposta da mitose e meiose no ciclo 1. No ciclo 2, aqui a gente só vê acontecendo mitose, como eu falei. B. Essas leveduras mantêm as características genéticas favoráveis ao objetivo da indústria, uma vez que sua produção por bipartição, né? A gente vê aqui uma bipartição, né? Eu tô mostrando, mas não vai aparecer para vocês. Uma bipartição gera impreterivelmente apenas clones. As leveduras que apresentam o ciclo 1 sofrem meiose, que altera a constituição genética dos indivíduos, pois gera variabilidade, o que poderia prejudicar a produção. Então, uma vez que eles já selecionaram essas leveduras aqui, esse tipo de fungo aqui, eles sabem que elas vão se multiplicar enquanto tiver, né, alimentação, matéria orgânica disponível, elas vão sofrer multiplicação constante, fazer a fermentação sem ter alteração genética, sem haver variabilidade. Então, eles preferem contar com o que eles já sabem, com o que já existe. Já a outra que faz o outro tipo, a alternância de geração, vai gerar variabilidade genética e essa variabilidade genética pode aí prejudicar a produção. Eu fico por aqui. Um beijo, até mais, continuo com saudade de vocês. Não esqueçam de deixar o nome e as iniciais do sobrenome nos comentários para que a gente possa verificar a frequência de vocês nas aulas. Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.